Salve, salve, meus queridos do Terceirão! Tudo bem? Professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês para mais uma aula de filosofia. Estamos tateando aí, caminhando pelos campos da filosofia da ciência. Nas últimas aulas, nós falamos ali sobre o racionalismo e o empirismo, lembrando sempre que o racionalismo é aquela forma de buscar o conhecimento através da razão, enquanto o empirismo é aquela crença de que o conhecimento vem pela experiência. E eu mostrei ali para vocês grandes nomes de cada uma dessas áreas. Dentro do racionalismo, talvez o grande nome, René Descartes. Dentro do empirismo, eu destaquei ali o Francis Bacon, mas nós podemos destacar também o John Locke, podemos destacar o David Hume, que nós trabalhamos na última aula. Beleza? Agora, na aula de hoje, nós vamos avançar um pouco mais no século XVIII. Vamos sair dali da Inglaterra, a terra de David Hume, de John Locke, de Francis Bacon, e vamos agora para a Alemanha com Immanuel Kant. O Kant foi um grande pensador do século XVIII, morreu ali no princípio do século XIX e deixou para nós grandes contribuições no que se refere a essa área da busca pelo conhecimento e que vai influenciar grandemente o método filosófico e a maneira como se faz ciência na atualidade. Vamos lá, então? Olha só, as principais obras do Kant que eu separei aqui, ele escreveu diversas obras, mas eu separei duas que estão, de certa forma, relacionadas com o nosso assunto. Na verdade, mais especificamente, a Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Prática é uma outra obra importante também, onde ele vai discutir ali e trabalhar as suas noções de ética. Então, você repara que Kant foi um pensador que trabalhou em diversas áreas aí da filosofia. Mas o que interessa para nós agora são seus escritos na Crítica da Razão Pura, onde ele vai trabalhar exatamente sobre essa questão do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento. Será que é possível conhecer as coisas? Será que aquilo que eu percebo, de fato, são como as coisas são? Entendeu? Ficou confuso? Será que o que eu consigo captar das coisas refletem exatamente o que elas são em sua essência? As coisas que existem no mundo, de fato, possuem uma essência? Estes são alguns assuntos que nós vamos trabalhar aí a partir da proposta do Immanuel Kant. Bom, o Kant ele defende uma proposta chamada criticismo. Então é como se fosse uma junção das ideias empiristas e racionalistas. Ele defende que o conhecimento ele se constrói exatamente a partir da junção destes dois elementos. Algo que o David Hume também, como nós vimos na aula passada, já havia proposto. Só que é o seguinte, o Kant ele percebeu que na sua época as questões filosóficas estavam sempre envoltas em diversos debates sem alcançar respostas satisfatórias. E, por outro lado, outras áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a astronomia, elas se desenvolviam a passos largos e contribuíam para a formação de uma nova sociedade. Lembre-se que nós estamos falando aí, final do século XVIII, início do século XIX, de uma sociedade pós-industrial, com novos valores, com novos anseios, e a matemática e a física estavam contribuindo para isso. E a filosofia ficava ali perdida entre diversos debates, sem chegar a respostas que fossem, de fato, satisfatórias. E é nesse contexto, então, que o Kant traz a sua proposta, aquilo que vai ser chamado de criticismo, porque ele elabora uma crítica ao empirismo, elabora uma crítica ao racionalismo. E ele promove uma verdadeira revolução. A revolução proposta pelo Kant fica conhecida como Revolução Copernicana em Kant. E olha só, eu quero que você destaque esse tópico aí no seu caderno, porque ele é extremamente importante. Vamos tentar entender qual foi essa proposta, então, do Kant e por que uma revolução? Por que ela é tão revolucionária assim? Vamos fazer um paralelo? O que tem tudo isso a ver com o Copérnico? Olha só, eu preciso que você, antes de mais nada, se lembre qual foi a proposta do Copérnico. Lembra? O Copérnico diz o seguinte, essa teoria geocêntrica que estava sendo utilizada à época não respondia a todas as questões que eram feitas. Lembra disso? O Copérnico começa a duvidar de que a Terra, de fato, fosse o centro do universo.
Porque até determinado momento era isso que as pessoas acreditavam, que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. Só que o Copérnico, a partir das suas observações, a partir dos seus questionamentos, ele traz uma proposta heliocêntrica, dizendo que ao invés do Sol girar em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E essa proposta agora respondia, de fato, muitas questões que durante um bom tempo ficaram abertas. Essa foi a proposta do Copérnico. E o que isso tem a ver com Kant? Olha só a inversão que o Kant também vai fazer. Presta atenção. O Kant dizia o seguinte: durante muito tempo, antes do Kant, as pessoas estavam buscando conhecimento. De que forma? Acreditava-se que existia, imagine aqui uma árvore, o objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento possuía uma essência. Imagine que esse círculo aqui ao meio é o objeto do conhecimento e esse pontinho vermelho é a sua essência. O que acontecia então? Imagina aqui, está aqui dentro, o pontinho vermelho. O sujeito, eu e você, ficava girando em torno desse objeto do conhecimento para tentar encontrar essa essência que estava aqui dentro e que supostamente seria possível de ser alcançada. Então, alguns defendiam, olha, não, é pelo empirismo, é pela experiência. Outros diziam, não, é somente através da razão que nós vamos alcançar a essência dos objetos, aquilo que eles de fato são, o conhecimento verdadeiro. O Kant diz o seguinte, nós estamos fazendo um movimento errado. Por quê? Eu vou te explicar. Ele diz o seguinte, olha, o objeto do conhecimento, ele possui talvez uma essência, mas ainda que ele possua uma essência, essa essência ela não pode ser captada por nós, seres humanos. Nós nunca vamos conhecer as coisas como elas de fato são. O que nós conseguimos é aprender as coisas através da nossa experiência, mas nós só conseguimos compreender as coisas à medida que elas se revelam a nós. Então, essa essência não deve ser buscada, essa essência metafísica, porque ela não pode ser alcançada. E por isso que nós vamos destacar aqui, olha só, duas palavrinhas. Essa essência, o Kant vai chamar de númeno, essa essência metafísica, aquilo que define o ser, isso não se revela a nós. E, por outro lado, o que se revela ao homem, aquilo que pode ser captado pelos sentidos, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pelo tato, é aquilo que ele vai chamar de fenômeno. Então, olha só, duas palavrinhas também importantes para você destacar. O númeno é aquilo que é a essência, mas não se revela a nós. Aquilo que se revela a nós, vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa. Olha só, a essência dessa garrafa não se revela a mim. O que a torna única? Para pensar, se eu colocar essa garrafa do lado de outra, ou se eu misturar em 1 milhão de garrafas, eu vou querer pegar essa de volta. Existe algo que a torna única, mas essa essência, esse número, não se revela a mim. É inútil tentar ficar buscando isso. O que se revela a mim, o que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser sentido aqui, isso é o que eu vou chamar de fenômeno, certo? Então, existe essa distinção. Diante disso, o que eu posso dizer é o seguinte, o sujeito é que conhece o mundo, ele deve ficar no centro das questões e ele vai observando o mundo que está ao seu redor. Então, eu posso dizer que o objeto agora gira em torno do sujeito, porque é o sujeito que dá significado para as coisas através da compreensão. E se eu tiver um determinado tipo de experiência, talvez eu olhe para alguma coisa de uma forma. Aquilo vai significar algo para mim. Se você não tem determinada experiência, quando você olha para algo, aquilo não faz sentido. Vou tentar melhorar. Olha só. Se eu tenho uma determinada bagagem de leitura sobre a obra do Kant, quando eu me deparo com as ideias do Kant ou com aquilo que ele escreveu, eu tenho um tipo de compreensão. Talvez, como você não tenha uma bagagem tão grande de leitura do Kant, quando você olha para aquela mesma coisa, talvez algo que pareceu fácil para mim seja um pouco mais difícil para você. Entendeu? Então, quem dá sentido, quem dá significado para as coisas, não são as coisas em si, mas são os indivíduos. Então, repare que houve uma inversão.
Num primeiro momento, o objeto do conhecimento estava aqui, e os sujeitos estavam girando em torno dele, buscando dar um sentido, buscando encontrar o seu verdadeiro significado, que estava aqui. Agora não, é o sujeito que está no centro, é o sujeito que dá significado, e as coisas giram ao seu redor. Percebeu? Houve uma mudança, assim como Copérnico promoveu uma mudança, tirando do universo e colocando o Sol, o Kant agora promove uma mudança na teoria do conhecimento, tirando o objeto do centro e colocando o sujeito no centro. Não é o objeto que tem um sentido e eu preciso alcançá-lo. Não, é o indivíduo que dá sentido para todas as coisas do mundo. Legal? E como é que isso acontece, então? Olha só, quero mostrar para você essa imagem. Então, existem algumas expressões que são importantes que você conheça no que se refere à filosofia do Kant. Primeiro, as noções de a posteriori e a noção de a priori. Então, o que acontece? O que é a posteriori? O que é a priori? Olha só, quando eu vou observar um objeto, olha só, eu tenho uma garrafa aqui. Como é que o conhecimento dessa garrafa se constrói dentro de mim? Então, perceba, antes de mais nada, a priori, eu tenho aqui no meu cérebro um equipamento incrível, né? A minha razão. Essa razão, ela é a priori, ela já está aqui mesmo antes de eu olhar para a garrafa. Quando eu entro em contato com a garrafa, então eu tenho uma experiência, ou seja, algo que acontece a posteriori. Essa experiência que eu estou vivenciando no mundo. Eu capto essa observação, eu capto essa imagem e eu vou construir aqui no meu intelecto uma imagem de uma garrafa, um conhecimento novo. Este conhecimento, ele também é a posteriori. Por quê? Porque ele veio depois. Depois do quê? Depois da experiência. Percebeu? Então eu tenho aqui algo que é a posteriori e algo que é a priori. A priori, o meu intelecto. A posteriori, a minha experiência e a posteriori também a construção do conhecimento. Então, a posteriori é aquilo que vem depois e a priori é aquilo que vem antes. Isso posto, eu preciso te dizer o seguinte: quando nós estamos construindo o conhecimento, nós vamos emitir alguns juízos, alguns tipos de juízos. E eu vou simplificar isso aqui para você com esses 3 pontos. Olha só. Eu posso emitir alguns tipos de juízos. O juízo analítico a priori, o juízo sintético a posteriori ou o juízo sintético a priori. Vamos lá, então? Entender cada um deles também são bem importantes. Analítico a priori quer dizer todo conhecimento que eu estou construindo, ele passa no mínimo por uma análise. Só que ele é a priori. Vamos lá, por quê? A frase João é homem. O que acontece? O sujeito João, predicado homem. Quando eu emito esse tipo de juízo, eu não estou falando absolutamente nada de novo no que se refere a João, porque o predicado homem já está contido no sujeito João. Entendeu isso? João é homem. Dentro desta frase, em situações normais, esse predicado aqui está contido dentro deste sujeito. Legal? Então, aqui eu tenho um juízo que é analítico, eu fiz uma análise simples, mas ele é a priori, ou seja, essa informação já estava contida. Eu não precisei sintetizar nada na minha mente. Agora, vamos para um segundo elemento, um juízo que é sintético e é a posteriori. É uma outra forma de juízo. Olha só, João é muito alto. Então, eu tenho aqui um exercício que eu faço e ele é a posteriori. Por quê? Eu conheço o sujeito João, mas o predicado, ele me traz uma nova informação. Então, se eu dissesse, por exemplo, a caixa é quadrada, a caixa é verde. Vou pegar essa ideia aqui, a segunda. A caixa é verde. Quando eu digo que a caixa é verde, eu preciso ter uma noção do que é o verde.
E a caixa pode ser verde, a caixa pode ser azul. Então, esse predicado, ele não faz parte necessariamente do sujeito. Então, nesse caso, eu tenho um juízo sintético que é a posteriori. Eu precisei fazer uma relação entre as duas coisas. Como nesse caso, João é homem, certo? Então, aqui nós temos um juízo sintético a posteriori. Por fim, um juízo sintético a priori. O que isso significa? Significa principalmente as expressões matemáticas. Sintético quer dizer que eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que fazer uma construção para entender. Então, eu tenho aqui, olha só, 3 mais 4 igual a 7. A resposta dessa expressão, ela sempre vai ser 7. Você concorda comigo? Então, ela já está contida nessa expressão. Ela precisa ser. Agora, se eu pedir para uma criança de 2 anos fazer essa conta, talvez ela não consiga chegar a esse resultado. Então, esse resultado é o único possível. Ele já está aqui. Ele já é a priori. Entretanto, eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso fazer um exercício aqui para conseguir chegar a esse resultado. Conseguiu entender, galera? Semana que vem, na nossa aula, caso você tenha ficado com alguma dúvida, anote aí e eu tento, ao vivo, junto com vocês, esclarecer as dúvidas que surgirem. Beleza? Essa é um pouquinho da contribuição do Kant para o desenvolvimento aí da filosofia da ciência, para o desenvolvimento da teoria do conhecimento. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau!